capítulo 11. Sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem, Melquisedeque. Leia Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 28. Nos capítulos anteriores, o apóstolo deixou claro que para progredirmos na vida cristã temos que entender o que significa o Senhor Jesus Cristo ser nosso sumo sacerdote. Ele nos diz ser Ele misericordioso, justo e acessível. Mas disse também algo misterioso. 3 vezes ele afirma ser Jesus Cristo, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que exatamente isso quer dizer? O capítulo 7, onde agora chegamos, nos responde. Sabemos que os leitores originais da carta aos Hebreus eram judeus, tinham se tornado cristãos, mas no momento estavam pensando em renunciar ao cristianismo e voltar ao judaísmo do qual saíram. Por 1500 anos, olharam para Arão e seus descendentes como sacerdotes, representando-os diante de Deus e oferecendo sacrifícios e variadas ofertas em favor deles. Quando se tornaram cristãos, foi-se-lhes dito que deixassem esse sacerdócio arônico, o qual, sabiam eles, tinha sido estabelecido por Deus, e aceitassem a Jesus como seu sumo sacerdote. Deviam fazê-lo ainda que ele não tivesse vindo da tribo sacerdotal de Levi, mas da tribo de reis de Judá, no versículo 14. Se a intenção era impedi-los de retornar ao judaísmo, o apóstolo teria de convencê-los de que aquele a qual deveriam aceitar como sumo sacerdote possuía um sacerdócio superior ao de Arão. Teria de provar também que Jesus tinha sido designado por Deus para substituir os sacerdotes naquela ordem. Isso é o que agora prova cabalmente quando explica o significado do sumo sacerdócio de Cristo ser segundo a ordem de Melquisedeque. Este capítulo é uma unidade e estudaremos de forma inteira. Não podemos fazer pausa para uma palavra ou frase, pois é muito mais importante entender o sentido central do ensino do apóstolo, ao invés de arriscarmos nos confundir considerando detalhes em demasia. É essencial entender o que o apóstolo afirma 5 importantes verdades, que devemos ficar bem claras em nossas mentes. Primeira, o sacerdócio de Cristo é superior ao dos sacerdotes judaicos. No Antigo Testamento houve 2 grandes sumos sacerdotes, Melquisedeque e Arão. Dos 2, o maior foi Melquisedeque. Cristo é maior que o sacerdote que os judeus conheciam porque, como declara o Salmo 110:4, ele é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, como eram os sacerdotes arônicos, mas de Melquisedeque. Gênesis 14, 18 a 24 nos fala de Melquisedeque. Seria uma boa ideia pararmos aqui e lermos com cuidado essa passagem. A passagem retrata um incidente histórico que aconteceu quando Abraão voltava com os despojos de guerra depois de uma campanha militar bem-sucedida. Melquisedeque, que era rei de Salém, mais tarde conhecida como Jerusalém, e também sacerdote do Deus Altíssimo, veio ao seu encontro. Melquisedeque trouxe pão e vinho a Abraão e suas tropas. O abençoou em nome de Deus. Ele disse que devia a sua vitória militar a Deus. Em resposta, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo o que ele e seus homens levavam. Onde estava Levi quando isso tudo aconteceu? Um dia ele seria descendente de Abraão, mas esse incidente aconteceu muito antes de ele nascer. Nas palavras do versículo 10, ainda não tinha sido gerado por seu pai. É significativo este fato.
É óbvio que Melquisedeque é maior do que Abraão, porque abençoou a Abraão. Teria, portanto, de ser maior do que Levi, que naquele tempo ainda estava nos lombos de Abraão. É óbvio que Melquisedeque é maior que Abraão, pois este lhe deu o dízimo de tudo, no versículo 4, 6 a 7. Não o teria feito se Melquisedeque não tivesse direito a isso. Podemos dizer então que Levi pagou o dízimo a Melquisedeque, já que estava nas entranhas de Abraão naquele tempo. Sim, Levi, com seus descendentes, tinha o direito dos dízimos de Israel, no versículo 5. Na verdade, pagou o dízimo a Melquisedeque, versículos 9 e 10. Ora, o Salmo 110, 4 anuncia que o Senhor Jesus Cristo é sumo sacerdote para sempre, não segundo a ordem menor de Levi, mas da maior, de Melquisedeque. Esse Melquisedeque era tanto rei como sacerdote, no versículo 1. Assim foi Jesus, mas jamais Levi o fora. Melquisedeque era rei da justiça, pois assim se traduz seu nome, e também rei da paz, pois Salém significa paz. Dessa forma, ele foi tipo uma prefigura do Antigo Testamento do Cristo que viria. Versículos 2 e 3. Há também outras formas pelas quais ele prefigurou o Cristo que viria. Por exemplo, ele aparece no palco da história sem genealogia, pelo menos nenhuma documentada, no versículo 3. Não há documentação de que ele tenha esse sacerdócio por meio de qualquer outra pessoa. Nem há documentação de sua morte, versículo 3 e 8. Em todas essas formas, ele é um retrato daquele que permanece continuamente como um sacerdote. A realidade é Cristo, versículo 3. Melquisedeque é simplesmente figura do Filho de Deus, que não herdou o seu sacerdócio, porque o tem por direito. Nem possui sucessor, porque é sacerdote para sempre. É esse o mote do qual o apóstolo fala nos versículos 1 a 10, e daí que ele passa a declarar uma segunda importante verdade. Segunda verdade: o sacerdócio de Cristo é mais efetivo do que o dos sacerdotes do judaísmo. O sacerdócio levítico, com todas as leis cerimoniais ligadas a ele, não podia levar ninguém à perfeição. Porém, Cristo, em seu ministério sacerdotal, pode e realmente o faz, no versículo 19. Esse é o ponto que agora o apóstolo estabelece. A argumentação básica dessa seção é fácil de entender. O Salmo 110, 4 predisse enfaticamente que o Messias, quando viesse, não seria um sacerdote levita, permaneceria na outra ordem, no versículo 17, viria de outra tribo, versículos 13 e 14, e não exerceria seu sacerdócio em virtude de considerações carnais, mas pela autoridade e poder de possuir vida eterna, versículos 16. Se o sacerdócio levítico pudesse ser feito pelo pecador, tudo o que necessitava ter sido feito, não seria preciso que houvesse outra ordem de sacerdote. Versículo 11. O simples fato de que o Messias seria de outra ordem de sacerdócio era prova suficiente de que a ordem levítica não supria, nem jamais poderia suprir, as necessidades do pecador. Contudo, se o sacerdócio levítico seria posto de lado para que outro sacerdócio vigorasse, segue que todos os ritos, cerimônias, sacrifícios que faziam parte daquele sacerdócio também seriam postos de lado. Isto é óbvio porque todo o sistema de lei girava em torno e estava intimamente ligado àquele sacerdócio. Versículos 11 e 12. Era o pino que mantinha tudo junto. O fim do sacerdócio levítico significava o fim de toda a sombra da lei judaica.
Conforme já explicamos e mais tarde será explicado de novo, todo aquele sistema era temporário e imperfeito. Consistia de tipos, figuras prévias de realidades espirituais, não das realidades mesmas. Era, portanto, fraco, sem valor permanente, totalmente incapaz de chegar a ser perfeito. O sistema levítico não era um fim em si, mas servia para manter viva uma melhor esperança até que ela se concretizasse. Quando isso acontece e pudesse ser realmente chegarmos a Deus, não apenas de maneira figurada, não haveria mais necessidade do tipo. Esse seria posto de lado nos versículos 18 e 19. Seus grandes princípios morais permanecem perpetuamente válidos, por estarem arraigados à natureza e caráter de Deus, sendo assim imutáveis. Mas não é isso que o apóstolo trata aqui. Ele destaca que no plano de Deus o sistema levítico desapareceu quando Cristo veio e completou sua obra. A terceira verdade: o sacerdócio de Cristo é mais firmemente estabelecido do que os sacerdotes do judaísmo. Como um sacerdote no Antigo Testamento entrava em seu ofício, tinha que nascer da tribo de Levi e na família certa. Crescia e aos 30 anos de idade entrava automaticamente no trabalho sacerdotal. Nada mais era requerido, nem mesmo um juramento de fidelidade. Era simples assim. Como Jesus entrou em seu sacerdócio, nos versículos 20 a 22 nos dão a resposta. Ele foi ordenado por juramento, não por si mesmo, mas por Deus Pai. Deus deixou claro que esse juramento era irreversível, dizendo ao Filho: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Dessa forma, Jesus tornou-se garantia, segurança de uma melhor aliança. Fica claríssimo que o seu sacerdócio foi estabelecido de maneira mais firme do que os de sacerdote do judaísmo. A quarta verdade: o sacerdócio de Cristo é de mais longa duração do que os de sacerdote do judaísmo. Nenhum sacerdote em Israel viveu para sempre. Uma geração de sacerdotes dava lugar à próxima geração. Portanto, era um sacerdócio marcado por constantes mudanças. Sempre havia novos sacerdotes que chegavam ao 30º ano de sua vida, enquanto os mais antigos estavam se aposentando ou morrendo. Permanecia o sacerdócio, mas não havia um sacerdote específico de quem se pudesse depender o tempo todo. Com o Senhor Jesus Cristo não é assim. O seu sacerdócio foi dado pessoalmente e não era hereditário. Não poderia ser passado para outra pessoa e nem precisaria, pois ele continua para sempre. Versículo 24. Ele vive para sempre e jamais morrerá. Isso quer dizer que, quando nos aproximamos de Deus por meio dele, ele está sempre presente, sempre ali, sempre à disposição e jamais se ausenta. Sendo todo-poderoso, não há quem ele não possa ajudar. Não importa o que nem quantas vezes tenhamos feito antes, ele jamais nos decepciona. Sua presença no céu, como representante do pecador, é garantia de que ninguém que confie nele será rejeitado. É sempre bem-sucedida a sua intercessão em favor dos fracos e falhos pecadores. O versículo 25 deve figurar como uma das mais maravilhosas promessas de toda a Bíblia. A quinta verdade: o sacerdócio de Cristo atende exatamente à necessidade do pecador. Os capítulos 7, versículos 26 a 28. Sendo pecador, tenho necessidade de um sumo sacerdote não somente de categoria e poder superiores, mas que também seja santo. Um sumo sacerdote que tenha de oferecer sacrifícios pelos próprios pecados não serve para mim. Poderia servir como figura de um sumo sacerdote melhor que viria depois,
mas por si mesmo não poderia me ajudar. Preciso de um sacerdote que tenha o direito de entrar na presença de Deus para me representar ali. Um sumo sacerdote que só possa entrar numa figura do céu não é, de fato, o sumo sacerdote de que eu preciso. Somente um sumo sacerdote que seja em si mesmo santo tem o direito de entrar na presença imediata de Deus e ali promover minha causa. Ele terá de ser homem, porque eu sou humano. Preciso que ele fale por mim, mas não tenha de falar primeiramente em favor dele mesmo. Preciso de um sumo sacerdote cuja intercessão por mim certamente prevaleça. O Senhor Jesus Cristo é esse sumo sacerdote. É exatamente dele que eu preciso. Jesus Cristo não é um sacerdote levítico convivendo com o pecado, enfermidade e fraqueza, oferecendo cada dia sacrifícios por si mesmo e pelos outros, designado a esse mistério por juramento divino, plenamente qualificado para a obra. Foi nomeado para isso por toda a eternidade. Tratou o pecado de modo definitivo, de uma vez para sempre, oferecendo-se como sacrifício perfeito, plenamente aceitável a Deus, em cuja presença hoje está. Que passagem maravilhosa! Deus é santo, mas eu sou pecador. Haveria alguém que pudesse se apresentar em meu lugar e em meu favor? Alguém não maculado pelo pecado, elevado ao mais alto céu, designado por Deus a um sacerdócio eterno, imutável e eficaz? Essa passagem me diz que há. Sendo Jesus Cristo meu sumo sacerdote, nunca haverá ocasião que me aproxime de Deus e descubra ter sido rejeitado. Devido à sua intercessão, nunca haverá ocasião em que me encontre condenado a viver fora da comunhão com Deus. A sua intercessão pelos pecados é perfeita e certa. Sempre poderei me aproximar dele com confiança e certeza de que eu obterei misericórdia para meus pecados e graça para ajudar-me em minha necessidade. Tudo isso porque ele exerce um sacerdócio em que tudo é superior ao sacerdócio de sombras nos dias do Antigo Testamento. Se isso não fosse verdade, eu teria de viver e morrer sem esperança. Mas é verdade, porque alguém iria se afastar dele, desviar-se de Cristo é estultice, apostasia é loucura.